Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Ler é Preciso. Nesse vídeo falarei sobre o 19º livro que eu li em 2018 do meu amigo Marlon Marx, Arminianismo para a Vida. Esse é o segundo livro da carreira do autor. O primeiro livro também está resenhado aqui no canal, que é A Salvação Integral. E o autor, pastor da Igreja Metodista na cidade de Fortaleza, ele é um grande entusiasta, é um grande estudioso da obra de John Wesley. Então, ele fala sobre o arminianismo, tanto o arminianismo clássico, como principalmente o arminianismo wesleyano. Nesse livro, nós temos 128 páginas, dividido em 9 capítulos. Mas nós poderíamos muito bem dividir esse livro em duas grandes partes. A primeira parte, os 5 primeiros capítulos, onde Marlon Marx ele vai fazer uma definição teórica dos 5 pontos do arminianismo, que são eles: a depravação total, eleição condicional, expiação ilimitada, graça irresistível e segurança em Cristo e a possibilidade da perda da salvação. Aqui nesse capítulo 5, que é sobre a segurança em Cristo e a possibilidade da perda da salvação, ele vai defender a tese de que é possível sim um salvo em Cristo apostatar da fé. Esse é o ponto onde os arminianos eles não concordam 100%. Existem os arminianos, chamados arminianos de 4 pontos, que acreditam que não há possibilidade de apostasia, e existem os arminianos de 5 pontos, que acreditam que é possível sim o crente perder a salvação. Nesses 5 capítulos, ele vai dar uma definição teórica de cada ponto e em seguida vai mostrar a implicação prática desses pontos na vida do cristão. Então, assim, o interesse desse livro é um interesse pastoral, não é especulações teológicas, não são as abstrações teológicas, mas é uma fala de um pastor para um cristão comum que quer entender, que quer saber como a teologia arminiana pode ser útil, relevante na vida prática. E o que é interessante é que nesses 5 primeiros capítulos você pode ter uma boa introdução desses 5 pontos do arminianismo. Por exemplo, a editora Reflexão, ela lançou 5 livros, onde cada livro fala de um ponto: depravação total, eleição condicional, inclusive eu já resenhei aqui no canal, graça irresistível, expiação ilimitada e perseverança dos santos. Então, se você não tem tanto dinheiro, está um pouco apertado aí devido à crise, você pode muito bem, com esse livro, ter um bom resumo, uma boa introdução desses 5 pontos num livro apenas, um livro curto, 128 páginas e com preço bem acessível. Não que esse livro do Marlon Marx seja apenas um recorte. Aqui você não tem apenas um Ctrl+C, Ctrl+V. Muito pelo contrário. Existem alguns textos que Marlon usa para embasar a defesa dos pontos que não estão, por exemplo, nos outros 5 livros. Tá? Então, apesar de ser sucinto a explicação introdutória, mesmo assim não é uma cópia simplesmente. Existem coisas que não tem nos outros 5 livros, então vale a pena conferir. A segunda parte seria do capítulo 6 ao capítulo 9. Aqui sim eu percebo assuntos que não são tão abordados assim em outros livros, como o capítulo 6, por exemplo, livre-arbítrio ou arbítrio restaurado pela graça preveniente. Há uma confusão, é muito comum alguns dizerem que a teologia arminiana, o arminianismo, é a teologia do livre-arbítrio. Marlon Marx vai desfazer essa confusão, explicando que o que Armínio ensinava é que o ser humano, antes da regeneração, não tinha livre-arbítrio. A partir da graça preveniente, ou seja, a graça que vai anteceder a salvação, essa graça preveniente ela vai restaurar o livre-arbítrio para que a partir dali o ser humano possa estar apto de escolher continuar seguindo a Cristo ou resistir àquela oferta graciosa. Então, o melhor do que se falar em livre-arbítrio seria falar em arbítrio restaurado, a partir da regeneração.
Então, um capítulo bem esclarecedor também, o capítulo 6. Capítulo 7, boas obras e a praticidade da teologia arminiana. É muito interessante notar que a teologia arminiana, ela, apesar de ser uma teologia da graça, uma teologia que ensina que a salvação é pela fé única e exclusivamente, ela nunca deixou de enfatizar também a necessidade de boas obras, da fé cristã sendo colocada em prática, principalmente com os irmãos Wesley. Então, é necessário sim que o cristão tenha boas obras, tenha bons frutos, para que a sua salvação ela possa ser, digamos assim, mostrada, para que ele possa mostrar, melhor dizendo, que ele é um salvo. As boas obras são consequências da salvação daquele que está em Cristo. Capítulo 8, amizade com os pobres e oprimidos. Mais uma vez ele vai se deter em John Wesley e Charles Wesley, que eram pessoas que, na sua época, na Inglaterra, estavam em constante ação para o benefício, principalmente dos pobres. E o autor do livro vai explicar, vai mostrar com textos bíblicos, que Deus ele também prioriza os pobres, ele prioriza o excluído, aqueles que nada têm, os oprimidos. Então a teologia arminiana, ela sempre, historicamente, desde Arminio, ela sempre teve esse laço de afinidade com os pobres. Não é à toa que aqui no Brasil, por exemplo, grande parte dos que são arminianos são de igrejas mais humildes, né? Igrejas de classes sociais mais baixas. E isso com certeza não é coincidência, né? Isso aí já é histórico, o arminianismo sempre de mão dadas com aqueles que são mais necessitados. E, finalmente, no capítulo 9, particularmente o capítulo que eu mais gostei, uma proposta de cosmovisão arminiana. Aqui ele vai falar sobre John Wesley, sobre a questão da cosmovisão. É muito comum, infelizmente, no meio cristão, principalmente no meio evangélico mais fundamentalista, alguns posicionamentos do tipo que a igreja ela não deve se meter em questões mundanas. O único papel da igreja é orar e evangelizar. Não devemos nos meter em política, não devemos nos meter na ciência, em nada. A igreja deve fazer nada a não ser evangelizar. E isso é muito ruim para a própria igreja. E o Marlon Marcos ele vai explicar aqui muito bem John Wesley. Eu realmente não sabia que John Wesley tinha feito tantas coisas. Todos nós conhecemos John Wesley como um grande pregador, avivalista. Mas John Wesley não foi só isso. Ele entendeu que toda a sociedade ela deve ser influenciada pelo cristão. Que o cristão ele tem que agir nas mais diversas áreas, não apenas na igreja, não apenas na propagação do reino. E algumas curiosidades sobre John Wesley, registradas aqui por Marlon Marx, é que ele publicou 233 trabalhos originais em uma variedade de assuntos. Ele também escreveu uma coleção de 4 volumes sobre a história da Inglaterra. Ele escreveu um livro sobre pássaros, sobre feras e insetos. Escreveu um livro médico, até na medicina, John Wesley deu a sua contribuição. Ele montou um ambulatório médico gratuito. Ele adaptou, melhor dizendo, uma máquina elétrica para a cura e curou mais de 1000 pessoas. Montou lojas de tecelagem bordadas para os pobres. E outras situações mais que John Wesley ele influenciou na Inglaterra da sua época. Então ele é um exemplo, né? É o segundo livro que eu li, Marlon Marx, como eu já falei, e cada vez mais tem me aguçado a vontade de ler um pouco mais sobre John Wesley. E brevemente trarei algum livro de John Wesley aqui para o nosso canal. Então esse é o livro Arminianismo para a Vida, Marlon Marx, 19º livro, que eu li em 2018. É um livro muito bom, um livro sobre a praticidade da teologia arminiana na vida do cristão. Se você tiver gostado desse vídeo, peço que você dê um like, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal. E eu vou presentear você com esse livro, você que é inscrito no canal. Basta comentar, dizendo que deseja ganhar o livro, ou qualquer outro comentário. E no dia 30 de setembro eu estarei fazendo o sorteio dessa obra, enviando para qualquer lugar do Brasil. Ok? Agradeço mais uma vez e vamos ler, porque ler é preciso.